Revelam uma oportunidade a que Deus faça obra nas nossas vidas e muitas vezes demonstram a nossa verdadeira identidade, a qual muitas vezes nós queremos esconder de Deus, mas Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações. O título da mensagem de hoje é O Poder de uma Colisão. O poder de uma colisão. Há pessoas que necessitam colidir com alguma coisa, ter um encontro. Mas normalmente um encontro. Muitas vezes, hoje por hoje, e parafraseio a palavra encontro, ou trato de afastar-me da palavra encontro, porque está conotada diretamente com o movimento que é o G12, com o qual eu não estou conotado. Mas, no entanto, vimos pela Bíblia, por exemplo, o exemplo de Paulo, ele teve um encontro com Cristo e caiu da sua cavalgadura. Quando uma luz ofuscou a sua visão, ele caiu prostrado e permaneceu cego por 3 dias. Amém? Conhecem essa história que está a algures no capítulo 9 do livro de Atos? Amém, igreja? Estamos? Glória a Deus! Paulo teve um encontro com Cristo. Houve várias pessoas que se encontraram com Cristo. Durante o Novo Testamento vimos vários encontros. E qual é a definição da palavra encontro? A palavra encontro quer dizer que existe uma colisão com algo inesperado. Por isso eu digo que há pessoas que necessitam colidir com alguma coisa do que não estão à espera. Normalmente as pessoas, quando se congregam no lugar, estão sempre à espera de algo. Normalmente as pessoas, quando vêm a Deus, vêm sempre com uma lista de petições. Portanto, estão à espera de algo. E aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida é algo totalmente inesperado. Diz comigo, inesperado. Amém? Diz ao teu irmão, à tua irmã, ao teu amigo, ao teu inimigo, Deus quer fazer algo inesperado na tua vida. Agora quero também dizer-te que o inimigo quer impedir que Deus faça algo inesperado na tua vida. Amém? Novidades fresquinhas, Correio da Tarde, desculpa. Amém? O inimigo quer impedir a toda a custa. Quer que definas a palavra encontro como colidir com alguma coisa inesperada. Colidir com algo inesperado, quantas vezes já passou algo inesperado na tua vida? Hoje passou-me que queria chegar mais cedo e cheguei mais tarde. Inesperadamente. Então tive que vir a tocar os limites da velocidade desde Sintra até Lisboa, para tentar não passar dos 120. Então é difícil. Mas sempre sucede algo inesperado. Algo que nos quer desviar do propósito de Deus. Amém? Agora, esse algo inesperado que eu estou a falar contigo nesta tarde é algo que quer levar-te ao propósito de Deus. Estás-me a entender? Se não estás, volto a explicar-te. Sucedem coisas inesperadas que nos querem separar do propósito de Deus. Mas uma colisão causada, provocada por Deus, um encontro com Jesus Cristo, colidir com Jesus Cristo em qualquer área das nossas vidas, causa algo inesperado que nos leva a remitir ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Entendemos? Irmãos, sempre temos a tendência nas nossas vidas a tratar de assegurar-nos e dar as coisas como garantidas. As pessoas querem encontrar estabilidade. Diz comigo, estabilidade. Quem é que não quer estabilidade nestes dias? Que se debate o Orçamento Geral do Estado para o próximo 2011 e que ouvimos o Governo continuamente a dizer que nós temos que apertar o cinto. Amém? Não estou a fazer políticas, simplesmente é uma ilustração. Jesus Cristo, no capítulo 4 de João, não quero que abras a tua Bíblia, simplesmente para referir-te um encontro que teve com a mulher samaritana. Recordam-se da mulher samaritana? Era uma mulher que tinha boa fama na cidade de Sicar, onde ela vivia, toda a gente gostava dela. Não, era uma mulher que tinha má fama. Era uma mulher que já tinha passado por vários encontros inesperados com pessoas de outro género, do género masculino. Poderia ser ao contrário, ok? Mas era aquela mulher samaritana. Definitivamente, também segundo a história, os samaritanos não se davam com os hebreus. Não era. Aquele encontro socialmente não era permissível, não era aceitável. Mas algo inesperado sucedeu.
Jesus Cristo, pela rota que deveria dar para ir a Samaria, não tinha que passar por Sicar. No entanto, ele fez um desvio, porque ele tinha um encontro. A palavra de Deus relata que ele deteve-se no poço de Jacó porque estava cansado. E os discípulos tinham fome e foram ao McDonald's a Sicar para comer qualquer coisinha, ao McDonald's, ao Burger King, ao Pizza Hut, não sei onde foram, mas tinham um problema de estômago. E esse problema estomacal necessitava ser adereçado, eles necessitavam comer qualquer coisinha. E Jesus Cristo não fez exceção, nem chateou-se, deixou-os entrar em Sicar. No entanto, ele parou no poço de Jacó, porque lhe era necessário, diz comigo, me é necessário colidir com Cristo. Eu gostaria que tu colidisses com Cristo, eu quero colidir com Cristo. Hoje por hoje, mais que nunca, necessito que na minha vida haja uma colisão contínua com Cristo. Hoje vemos em como as coisas que aparentemente antes nos eram favoráveis, tornam-se desfavoráveis. Vemos como a tão chamada liberdade pela que lutamos tornou-se um pouco desfavorável. Vemos em como no seio da liberdade, afinal, não há tanto essa justiça com a qual se apelava em anos de opressão na história do nosso país. Vemos que aquilo que aparentemente parecia ser favorável, então torna-se desfavorável e agora, passado tantos anos, dizemos: uau, as coisas estão difíceis. Na verdade, estão difíceis, mas volto a dizer, se tu aceitas a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, se Cristo é por ti, então quem contra ti? Se tu vives o Evangelho da colisão com Cristo, não temos maneira alguma ter de temer alguma coisa. Simplesmente temos que cobrar ânimo e continuar a colidir-nos com Cristo. Amém? Quer dizer, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que têm ao Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas, nós sabemos que há tempo nos quais temos colisões com Deus e sucedem coisas das quais nós não esperávamos. Por isso vou voltar a utilizar a palavra: uau, não estava à espera disto. Algo passou. Podem ser colisões das mais diversas formas. Pode ser uma colisão com uma dificuldade. Acontece nas nossas vidas, amém? Pode ser uma colisão na qual Deus revela-nos algo que temos que fazer na nossa vida, que vai de encontro àquilo que nós queremos fazer. Pode suceder que Deus venha subitamente e cause um milagre da nossa vida que nós há tanto tempo estávamos à espera, que já tínhamos perdido a esperança que ele acontecesse. Ser que Deus venha à nossa vida e nós estejamos a desfalecer e ele venha subitamente, inesperadamente, e nos traga um renovo de visão. Seja de que forma seja, isso acontece sempre de uma forma, diz comigo, inesperada, e diz comigo, sempre me surpreende. As coisas mais difíceis que encontro hoje na igreja é que a igreja que és tu e sou eu, somos dificilmente surpreendidos. Então, significa que não colidimos com Cristo. Quando tu não colides com alguma coisa, quando tu vais a conduzir, tens que evitar colidir. É verdade. Tens que evitar colidir com outros veículos, porque senão torna-se chato, tens que pagar o seguro, pode haver a morte de alguém. Então não há que colidir. Mas na vida cristã, continuamente temos que colidir com Cristo. Quando nós colidimos com Cristo, significa que quando nos encontramos face a face com Deus, algo surpreendente vai passar na nossa vida. Amém? Diz comigo, eu quero colidir com Cristo. Diz ao teu inimigo, ou ao teu amigo, perdão, que eu sei que aqui não é inimigo. Ao teu irmão, à tua irmã que está ao lado. Tens que colidir com Cristo. Tens que colidir com Cristo. Irmãos, quando nós colidimos com Cristo, então há sempre o resultado. Vou outra vez utilizar uma figura do tráfico. Tu vais no teu veículo. De repente, alguém que pensava que sabia conduzir, mas afinal não sabia conduzir, e que ia sempre com o pé no travão e tu davas de seguro que era só a luz vermelha que ia acendida, mas que realmente era só por medo que a senhora normalmente, ou o senhor, passa a expressão para não ser feminista ou masculinista, não sei como é que é a minha palavra. Então, de repente, realmente o carro trava e resulta que tu colides com ele por trás. Pelo código da estrada, tu tens a culpa, caro irmão. Sabemos isso? Colidistes.
o que é que acontece? Daí sucede o quê? Um conjunto de quê? Consequências. Há que preencher a parte do seguro, às vezes chama-se a polícia. Bom, e então passa isso. Quando há uma colisão, isso provoca sempre algo. Diz, vamos fazê-lo pedagógico. Quando colidimos, provoca sempre alguma coisa. Causa sempre alguma consequência. Normalmente inesperada. E quase sempre surpreendente. Porque resulta que não contavas com um acidente de veículo, tinhas o teu orçamento para aquele mês, e quando chocaste com o veículo tens um gasto extra nesse mês, ao qual não consegues fazer face. É algo que te surpreende. Por assim dizer, deixa-te às vezes em maus lençóis. E faz então com que tu recorras, já não é ao crédito bancário, se não é ao crédito rápido, enfim, há muitas outras situações. Deus quer ter uma colisão contigo e comigo para provocar naqueles que não conhecem a Cristo um novo nascimento. Naqueles que já conhecem a Cristo, trazer-lhes um renascimento. Diz comigo, renascimento. Amém. Um novo despertar. Amém. Estamos. Um renovo das suas forças. Um renovo da visão. Deus quer colidir contigo para que, surpreendentemente, quando tu pensas que não podes ganhar uma batalha contra o território inimigo, tu possas começar a tomar possessão ao território do inimigo e a ser verdadeiramente a luz que resplandece. Não a tua luz, não a luz da tua denominação, não a luz dos teus princípios, ideologias ou filosofias que aprendeste durante a vida, mas sim a luz de Cristo que dissipa todas as trevas. E o inimigo retrocede à medida que um encontro, uma colisão com Cristo na tua vida acontece. Porque isso vai causar com que alguma coisa mude em ti. Mude em ti. Diz comigo, mude em mim. Eu não sei, eu necessito mudar. Necessito mudar, necessito de ir para a ilha. Como diz aquele náufrago que diz na televisão. Quero ir para a ilha. A igreja precisa de ir para a ilha. A igreja necessita colidir com Cristo. A igreja necessita de permitir que Deus venha mudar os nossos conceitos, mudar aquilo com o qual nós continuamente tomamos por garantido da nossa cultitis e da nossa ritualística cristiano-evangélica ou evangelástica. Quando nós colidimos com Jesus Cristo, então sucede algo maravilhoso. É que deixamos de ter qualquer tipo de presença e passa a haver uma intensidade tão grande da presença de Cristo que nós minguamos, mesmo estando fisicamente presentes. Minguamos. Quando há uma colisão com Cristo, há uma dispensação do Espírito Santo específica para aquele momento, para aquele preciso momento de dificuldade, para aquele preciso momento de alegria, para aquele preciso momento de búsqueda que existe na nossa vida. E isso vai causar, quando nós o aceitamos, vai causar que o reino das trevas e as mentiras que o inimigo nos envia à nossa mente e ao nosso coração retrocedam, se dissipam, se desfaçam e que possamos ver a gloriosa luz de Cristo. E diz, este pastor não utiliza nenhum versículo. Abre a tua Bíblia em João 9, porque eu quero contar-te não algo novo, mas sim algo que é patente. Havia um jovem que era cego. Havia um jovem que era cego. Irmãos, quando nós colidimos com Cristo, podemos deixar de estar cegos e podemos passar a ouvir. Quando nós colidimos com Cristo, podemos deixar de estar surdos e passar a ouvir. Quando nós colidimos com Cristo, podemos deixar de cochear e passar a correr. Quando nós colidimos com Cristo, podemos deixar de estar mortos e passar a viver. Quando nós colidimos com Cristo, podemos deixar de ser religiosos e fazer a única religião imaculada, que é atender à viúva e ao órfão no seu momento de necessidade, que é dar de comer àquele que tem fome, que é dar de vestir àquele que necessita vestir-se,
que é dar de beber àquele que tem sede, que é visitar aquele que está preso e que é apregoar as boas novas do testamento aos pobres. Não está de moda. Este evangelho já passou. Dirão, isso é um pouco calvinista, talvez mesmo já luteranista. Isso não está de moda, pastor. Queremos algo mais efusivo. Este jovem estava na moda porque ele era jovem. Era contemporâneo. Hoje fala-se muito da igreja contemporânea, sabem? Glória a Deus, somos uma igreja contemporânea, sabias? Porque vivemos neste tempo, neste local, nesta cidade, nesta nação. Então estamos de acordo com os tempos. Mas queremos viver não como uma igreja contemporânea, mas queremos viver no Kairos de Deus, num tempo que é eterno, que é desde ontem para hoje e para sempre, porque assim é. Este homem é um cego, diz a palavra de Deus que era um cego de nascença. Podes abrir a tua Bíblia, capítulo 9 do Evangelho segundo São João, e verás que aqui há um denominador tremendo. Diz a palavra de Deus que, passando Jesus por ali, diz, viu. Ele viu a quem? Um cego. Diz a palavra que esse cego era de nascença. Irmão, eu quero aqui ver se... Primeiro toma nota disto. O inimigo quer sempre estorvar. É a ideia, estorvar, impedir e desviar-te da colisão com Cristo. Ele quer levar-te a colidir com outras coisas, mas não com Cristo. Porque quando tu colides com outras coisas que não com Cristo, então sucedem coisas inesperadas, também sucedem coisas surpreendentes, mas não causam nada novo na tua vida. Amém? Permanecerás da mesma maneira. Poderás encontrar uma igreja cristã, evangélica, moderna, contemporânea, mas que não faz com que tu mudes, porque não colidiste com Cristo. Podes estar no ministério e não colidir com Cristo. Amém? Portanto, tu não mudas. Então, aqui ele viu um homem, diz a palavra de Deus. Jesus viu. É necessário que vejamos. A palavra de Deus diz que devemos lavar os nossos olhos como o clorídrio. A palavra de Deus relata que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E se nós vemos com bons olhos, então todo o nosso corpo está em luz, está na luz de Cristo. Mas se vemos com maus olhos, com uma má perspectiva, com uma má visão, então o que é que acontece? Todo o nosso corpo está em trevas. Toda a nossa vida é trevas. Jesus viu aquele homem. Mas Jesus não viu aquele homem como um homem mais. Ele não se preocupou ou não o identificou pelo seu bilhete de identidade, com o seu cartão de cidadão. Ele identificou-o com a sua necessidade. Deus sabe qual é a tua necessidade. Deus sabe se tu estás cego. Deus sabe se tu estás surdo. Deus sabe se tu estás sem forças. Deus sabe que tu provavelmente estás a resistir-lhe. Deus sabe se tu estás embaraçado com o pecado. Deus sabe qual é a tua necessidade e Ele quer colidir contigo para fazer algo surpreendente na tua vida. Diz a palavra do Senhor no verso 2, os seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo, Rabi, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego? Quem é que foi? Quem é que teve a causa disto? Continuamente andamos à procura do porquê. Porquê, Senhor, esta situação? Porquê é que eu me encontro noutra situação? Não te estranhes. Os discípulos fizeram a mesma pergunta, Senhor, porquê? O que é que se passa aqui? Porque normalmente, de acordo aos tempos no qual eles viviam, as pessoas que padeciam de algum tipo de doença, principalmente aquela que vinha de nascença, vinha por causa de um pecado que normalmente estava na família noutras gerações e ia passando de geração em geração e normalmente a terceira geração era quebrantado, era roto e essa pessoa passava a ser livre. Essa era as costumes. Nós temos muitas costumes entre nós. Costumes que não provêm de Deus, que são culturais e estão latentes na nossa sociedade na qual nos movemos a cada dia. Amém? E por isso os discípulos fizeram essa pergunta. Então Jesus respondeu-lhes, rapaziada, quero dar-vos uma nova notícia.
Notícia fresquinha. Nem ele pecou, nem os seus pais. Nem os seus pais pecaram. Mas foi assim, significa esta situação, esta ceguez, este jovem está aqui, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Temos que começar a dar-nos conta de que seja qual seja a nossa situação, muitas vezes, ou quase sempre, é necessária para que na nossa vida se manifestem as obras de Deus e não as nossas. Mas a igreja quer fazer a sua obra enquanto Deus está a tratar de fazer a obra dele. Então estamos em contracorrente. Amém? Estamos aqui ainda. Não sei quanto tempo é que levo. Venham-me avisando para ver se eu corto os 40 minutos. Irmãos, em seguida seguimos e a história são 41 versículos. Não sei se vou conseguir-los ler todos. Então diz a palavra, diz que convém. É-me conveniente. Diz-me comigo, é-me conveniente ter uma colisão com Cristo. É-me conveniente. Diz então, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando já ninguém pode trabalhar. Enquanto é tempo oportuno, a igreja convém-lhe fazer as obras daquele que nos envia. Amém? Vamos mais para além. Enquanto estou no mundo, sou, diz comigo, a luz do mundo. Porque a igreja é chamada a luz, ajudem-me porque já me faltam as palavras, e a sal desta terra. Amém? Estamos. E o que é que a luz faz? Alumia, não é? E o que é que acontece quando tu entras num quarto escuro? Quando acende a luz, o que é que acontece? E as trevas? Se entras com uma velinha, o que é que acontece? Há sombras. Muitas vezes vivemos nas sombras. E Deus quer que demos ao interruptor e que se ligue a luz. Let there be light, and it was light. Que se faça luz, e foi feita a luz. E separou noite do dia. E fez a terra e a dispersação das águas. E criou os animais. Amém? Amém? Irmão, Deus quer que tu ligues o interruptor da luz de Cristo na tua vida de tal maneira que não haja nenhuma sombra. Amém? Tu sejas tal qual como tu és, mas que vaias mudando à semelhança daquilo que Deus te fez para tu ser. E o que é que Ele te fez para tu ser? Irmão de Cristo, feito como? A sua imagem e semelhança. E o que é uma semelhança? É igual a Ele. Para que em ti seja impresso o caráter, o DNA de Cristo. Amém? Estamos. Tendo dito isto, fez algo que aqui não dá para fazer, que não há terra. Talvez seria escandaloso, mas normalmente, por exemplo, o ecrã desta coisa que eu tenho aqui à frente sai daqui sempre toda cuspida. A minha Bíblia está sempre toda cuspida. Porque a nossa boca cria saliva. É algo genético. E Jesus Cristo, o que é que Ele fez? Ajudem-me vocês enquanto eu bebo aqui um golinho de água para poder cuspir melhor. Fez mais qualquer coisa ainda. Tremendo. Não é decente. Permitam-me, não está eticamente correto, não é politicamente correto, não é ideologicamente correto. Não é correto fazer um spa de uma cuspidela humana. Hoje está de moda o spa, mas que cuspa para fazer spa na igreja ainda por cima, Jesus Cristo ainda por cima, não está bem. Spa com cuspo humano. A nova versão evangélica. Uau! E atraímos multidões. Estou só a brincar, ok? Não levem a sério. Mas ele cuspiu, optou por cuspir, e com a sua saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. E o que é que aconteceu? Verso 7. Sublinha todo o verso 7. Todo. Disse-lhe, vai,
Recorda-te que ele era cego. E o que é que acontece aos cegos? Não sei se conheces pessoas cegas de nascença, eu conheço. O que é que acontece às pessoas que são cegas, principalmente quando são cegas de nascença? Todos os seus outros sentidos sensoriais, como o tato, o olfato, o paladar, o ouvir, está muito desenvolvido e conseguem saber quem fala, conseguem coisas que para uma pessoa que tem todos os seus 5 sentidos, e nas mulheres o sexto também que dizem que há, deveria de haver até ao 7º, porque o 6 é um número complicado, então, mas dizem que a mulher tem o 6º sentido, enfim, para desgraça de alguns, tem o 6º sentido. É melhor que fique só com os 5, porque os 5 são divinos, podem-se assemelhar, são 5. Então, aquele homem era privado, portanto, ele podia deslocar-se. Porquê? Porque os seus sensores podiam fazer com que ele se movesse de uma forma habitual, da qual tu e eu, se por exemplo fôssemos privados da visão, Paulo teve que ser guiado. Diz comigo, Paulo foi guiado. Lembras-te? Voltamos a Atos 9. Paulo teve um encontro com Deus e depois foi guiado até à casa de quem? De Ananias. E aí o que é que ele recebeu? A palavra de Deus, o enviado de Deus, o que é que ele foi dizer? É bom que este homem me é escolhido porque é necessário que através de muitos padecimentos ele saiba que é amar o meu nome e levar o meu testemunho às nações. Amém? Não pare de sofrer, sofra. Sofra por amor a Cristo e reine com Cristo. Amém? Não vá a um spa cristão. Não há spa cristãos. Não vale a pena abrir um spa cristão com saliva humana. Irmãos, aquele homem caminhou. A diferença, o que eu agora quero aqui fazer-te algo. Tu continuas a vir à igreja, provavelmente continuas a entrar no website da igreja, a ouvir as pregações, continuas muitas vezes a ver televisão cristã, a ver montanhas de mensagens, a ires à biblioteca cristã, aos encontros de jovens cristãos, mas nada muda. Seguimos igual. Nada muda. Nada muda. A diferença é que tu não obedeces. Este rapaz obedeceu. Ele foi e lavou-se num poço. Vai, diz a palavra de Deus, lava-te no tanque Siloé, o qual significa enviado. O que eu quero dizer-te, irmão, é que com que tu vayas a atividades cristãs, com que tu desempenhes alguma função ministerial numa igreja, num ministério, numa organização cristã, com que tu tenhas boas intenções, glória a Cristo. Mas é necessário algo mais. É necessário um compromisso de ir, lavar-te. E o que é que essa lavagem significa? O que é que significa poço de Siloé? Aí na tua Bíblia o que é que diz? Significa, está ali escrito? Enviado. Não parou. Significa que começou. Normalmente as pessoas vêm, congregam-se, com uma forma de compensar, de ouvir as Escrituras, de receber um ensinamento. Glória a Deus, abençoado sejas. Que Deus te abençoe. Mas é necessário que tu colidas de tal forma com Cristo, que Ele vá de encontro à tua necessidade. Ele sabe qual é a tua necessidade, de tal forma que tu possas ir ao poço de Siloé, lavar os teus olhos, lavar os teus ouvidos, lavar os teus pés, lavar o teu coração, lavar as tuas mãos, lavar o teu corpo inteiro, de tal forma que vaias, que tu digas, sou enviado, sou um enviado de Deus, porque me é necessário fazer as obras daquele que me enviou, disse-o anteriormente, irmãos. Aqui o que passa é que normalmente nós ficamos pelo ir, receber a palavra e a parte do poço já depois de lavar-nos, lavamos-nos, tomamos banho na sangue de Cristo, banho na água, na palavra de Deus, comemos o corpo de Cristo, mas depois não damos o passo mais além de querer realmente na palavra e de ir, é aqui que eu sou enviado a fazer as obras
não as minhas obras, mas as obras daquele que me enviou. Jesus Cristo sabia isso. E aqui há uma conotação escritural. Aquele homem era-lhe necessário, desde antes, ele era cego desde a nascença, ele não tinha cometido nenhum pecado, os seus pais não tinham cometido nenhum pecado, mas era necessário que ele colidisse com Cristo, para que algo sucedesse, algo surpreendente, alguma coisa nova nascesse. E é que aquele simples jovem passasse de ser um jovem cego e passasse a ser um jovem transformado pelo poder de Deus e, mais que isso, lavado e, em cima, enviado. Amém? Isaías era jovem. E ele disse, é-me aqui, envia-me a mim, eu levarei a glória às nações. Amém? Irmãos, é que isto não é... O Evangelho não é estático. Não é simplesmente internetico. Mas agora tu vais ver a história e, para fazer, como dizem os ingleses, a long story short, e tu vais ver que houve aqui já um montão de impedimentos. O primeiro já começou no arrazoamento dos discípulos. Porquê? Quem é que pecou? Quem foi? Quem é que é o culpado? E muitas vezes ficamos sempre pelo porquê. Para quê? Quem é culpado? Porquê é que foi? Porquê é que não foi? E aí embraga-se-nos o motor e já não descolamos. Mas em seguida vais ver aqui no verso 2, vês que os discípulos perguntam para quê. Depois, no verso 8, vais ver o verso 8, o que é que aconteceu? Alguém que lê o verso 8? A primeira palavra foi como? A segunda, dos vizinhos, outro contratempo. No verso, alguém lê o verso 12. Perdão, 11 e 12. 11, 12 e 13. Como a resposta daquele homem foi tão simples, o que é que o levaram a seguir? Às autoridades eclesiásticas, aos fariseus, ao Sinédrio, para que eles pudessem questioná-lo. Em seguida, verso 18, diz, os judeus foram levados depois a seguir aos judeus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E em seguida ainda teve outro contratempo. Foram os pais. Os pais, quando lhes perguntaram sobre o filho, disseram, ele já tem idade suficiente. Significa que tinha mais de 12 anos. Estamos? Perguntem-lhe a ele. Não perguntem a mim. Porque senão estavam a ir de encontro às leis tradicionais. Aqui vem, irmão, aquilo que eu estava a compartilhar contigo. Quando Deus escolhido contigo para fazer algo surpreendente, mesmo assim continuam a suceder circunstâncias que querem deter o propósito de Deus. Volto de novo ao verso 7. Diz a palavra de Deus, ele foi. Significa foi ao posto de Siloé. O qual diz enviado. Devemos ser enviados. Foi e pôs, e diz, lavou-se. E ao lavar-se, voltou a ver. Ele disse, já vejo! Uau! O que é que interessa como? Ele deixou de ser cego e passou a ver. Amém? Ele deixou... Pensa bem. Ele não sabia como. Ele não sabe como é que passou a ver. Ele simplesmente... O que é que fez? Obedeceu a uma ordem. Aqui não há uma conotação escritural que diga que este jovem sabia que Jesus Cristo fazia milagres. Não há essa conotação. Aqui simplesmente sabemos que este homem, Jesus Cristo, adressou-lhe uma palavra, ele obedeceu essa palavra e foi sarado da sua ceguez. Isto é, passou a ver. Amém? Entendemos isto? Somente respondeu a seguir. Houve um homem que me montou lama nos olhos e mandou lavar, não lavei e passei a ver. Ele era cego e deixou de ser cego.
Ele ouviu a ordem. Foi e lavou-se no poço de Siloé. Houve 5 vozes que tentaram impedir-lhe. A primeira voz que vai sempre tentar impedir-te é a voz da razão. O que eu quero que tu entendas é que os propósitos de Deus nunca são coerentes. Significa nunca vão de acordo à razão humana. No nosso escalão de sucesso, é uma pirâmide no qual nós estamos no topo da pirâmide, o chefe da empresa está no topo da pirâmide e os outros estão todos à sua volta. No escalão de sucesso de Jesus Cristo é ao contrário. Ele veio dos céus, baixou à terra, foi maltratado, crucificado, por sua vez baixou ao inferno, arrebatou as chaves do inferno e por sua vez subiu aos céus de novo. É totalmente o inverso. Ele disse: aquele que queira ser primeiro entre vós, seja como vosso servo. Amém? Então, a razão. A questão, irmãos, é que nós sempre queremos procurar a razão. Porquê esses problemas? As questões, porquê que ele é cego? Vai-se lá saber porquê que ele é cego. O pecado dele, a razão e a lógica não são de acordo ao propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida. Não é permitido a razão no propósito de Deus. Amém? Deus não arrazoa contigo. Deus vai tratar de encontrar-se contigo, de colidir contigo. E se tu lhe abres a porta, se tu ouves a sua voz, se tu obedeces à sua voz, então algo sucede. Significa, é como dares a ignição de um carro que está com o tanque cheio de gasolina. Quando tu dás a ignição, as velas do motor produzem uma spark, como é que se diz em português? Uma faísca. E essa faísca, por sua vez, causa uma explosão. E essa explosão faz com que aquele motor comece a trabalhar. E à medida que lhe vais metendo as mudanças, esse carro vai começar a andar. À medida que lhe é injetado mais poder e mais poder, à medida que lhe é injetada mais sangue de Cristo, mais palavra de Deus, mais relação com Deus, esse cristão, essa pessoa que aqui estava a fazer uma comparação com o veículo, vai podendo avançar cada vez mais. Porque há uma faísca que faz o quê? Faz o quê? Uma combustão. Ia dizer uma palavra espanhola, explota. Explode. O nosso racionalismo, a nossa capacidade intelectual e a nossa justificação e o nosso analismo humano impedem que o propósito de Cristo venha a suceder nas nossas vidas. E estou a falar para aqueles que já estamos em Cristo. Amém? Estamos. Isto já não iniciou de umas horas. Aparecem então em seguida os vizinhos. Os vizinhos, então aqui com os vizinhos já foi a segunda voz. E esta é a voz da familiaridade. Diz comigo, familiaridade. Às vezes já somos tão familiares uns aos outros que a coisa não vai. Porque a familiaridade causa com que nós nos acostumemos sempre a certos determinados rituais. A palavra de Deus ensina que não há profeta na sua própria terra. Jesus Cristo pode fazer milagres em Galileia? Pergunto. Não, pois não? Às vezes é-nos difícil fazer muitas coisas dentro da nossa própria casa. Por causa da familiaridade. A familiaridade, muitas vezes, impede-nos. O que é que os vizinhos, uns disseram, aquele será que é o cego, que é o que os cegos diziam? E outros disseram, não é este aquele que mendigava, ou seja, não tinham aquilo bem claro. A familiaridade muitas vezes turba-nos a visão. Somos tão familiares com certas e determinadas coisas da nossa vida, porque já dizemos, optou-se na igreja por dizer, é normal,
isto dos miúdos fazerem certas e determinadas coisas, houve uma evolução nos tempos, irmão. Você está desatualizado. É normal. É familiar. É querer conjugar as trevas com a luz. É querer fazer que o óleo se possa misturar com a água. Não funciona. Não há simbioses. Não há transformação. Era um cego. E aí sempre identificaram-nos já um mendigo. A questão da familiaridade. Quando nós nos familiarizamos com a nossa própria condição, conformamos-nos. E a palavra de Deus diz que não vos conformeis, senão renovai-vos. Aqueles homens tiveram a condição da familiaridade. Uns diziam, talvez seja este, não será que é um mendigo? Parece ser ele. E o que é que aqui aconteceu? O que é que aconteceu no verso 9? Estamos com atenção? Se não estão com atenção, demora mais um bocadinho. Ele dizia, sou eu. O único que tinha as coisas claras era ele. Os outros estavam todos por aclarar. Amém? Entendemos? Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Amém? Eu sou. Será que era ele? Mendigava? Parece que sim, parece que não. Havia dúvidas. Havia dúvidas. Havia dúvidas. Mas ele disse firmemente, eu sou. Eu sou. Amém? Eu sou, irmãos. Nós servimos a um Deus que é o grande eu sou. Nós servimos a um Deus que nos permite dizer, eu sou livre pela sangue de Cristo. Não há profeta na sua própria terra, não. Irmão, eu estou aqui numa missão. Eu sou missioneiro na minha própria terra. Eu quero ver-me livre da familiaridade. Eu quero ver-me livre do conformismo. Jesus Cristo não pode fazer. A familiaridade, o acostumar-te, o conformar-te, pode roubar-te a possibilidade de colidir com Cristo, de encontrar-te com Ele, de poder sentir o tangente poder de Deus. Em seguida vem a voz da religião. Quem são? Os fariseus. Uma vez que estes viram que Ele respondeu, então o que é que optaram? Optaram por levar-los aos fariseus. A voz da religião. A voz da religião é aquela voz que nos quer impedir de ter relação com Cristo. É aquela voz que continuamente nos quer pôr parâmetros. É aquela voz que continuamente quer limitar o poder de Cristo, quer limitar o poder do Espírito Santo e quer levar-nos a um ritualismo classificado para que nós tenhamos regras sempre continuamente. E Jesus Cristo veio abolir e ao mesmo tempo a confirmar a lei do Antigo Testamento. Amém? E Ele veio a trazer liberdade por meio da sua sangue. Diz que quando Ele desfaleceu, sucumbiu e entregou o seu Espírito na cruz, e disse, Pai, a Ti te entrego o meu Espírito, diz que então, o que é que aconteceu? Rasgou-se o véu do templo. Permite que eu e tu possamos entrar em comunhão sagrada, colidir, dizer, antes eu era cego, mas agora vejo. Porquê? Porque Cristo encontrou-se comigo. Irmãos, algo ainda mais impressionante é que era o sábado. Ainda no outro dia estavam a organizar a viagem para Jerusalém, precisávamos de fazer uma consulta e a irmã tinha que ligar antes daquela hora porque era o sábado e as empresas fechavam àquela hora. Cumpriam radicalmente com aquelas tradições. E o que é que aconteceu com os fariseus? Levaram-nos depois aos fariseus, no verso 13. Era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. A conotação religiosa. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Começaram a inquirir-lhe, como vira. E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é Deus. A religião vai dizer-te, isso não é Deus. Esse ritual não se faz assim. Isso não é bem assim. E vem em verso 16, então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia
Divisão, dissensão entre eles. Irmãos, a religião causa divisão. A maior parte das pessoas não conseguem relacionar-se com Cristo, não conseguem relacionar-se com os demais, porque têm dissensão, divisão entre eles. Não é ter diferentes perspectivas, porque a unidade de Cristo faz das diferentes perspectivas, das diferentes cores, das diferentes maneiras de analisar as coisas, mas há uma união no Espírito. Mas a religião causa divisão, essa divisão vem pelo juízo. O juízo, por sua vez, vem sem qualquer tipo de misericórdia e causa um modelo de pensar. É a mentalidade de estar sempre de encontro a tudo e não estar a favor de nada. Muitas das vezes estamos com este tipo de mentalidade. Estamos contra tudo e nunca estamos a favor de nada. Portanto, nada consegue suceder. Nada muda. Isso impede-nos de ter um encontro poderoso com Deus. Isso impede-nos de realmente colidir com Deus. Muitas vezes desenvolvemos uma mentalidade que nos fecha. Fecha-nos numa caixinha evangélica. Fecha-nos numa caixinha de tal forma que somos a igreja, mas não conseguimos ser a luz deste mundo. Porque estamos fechados em nós mesmos. Temos os nossos parâmetros. Mas aquilo que eu quero que tu entendas é que Deus não quer que estejamos segundo os nossos parâmetros. Ele diz em Isaías, mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Maiores são os meus caminhos que os vossos caminhos. Não podemos conceber. Temos que entender que servimos o grande eu sou e não servimos o grande eu fui. A religião serve um grande eu fui. A igreja viva, a igreja que se encontra, que colide com Deus, diz, eu sirvo o grande eu sou. E uma vez fui cego e agora eu vejo. Não por esforço nem por obras, mas pela pura graça de Deus Ele me salvou. Vejo. A quarta voz foi a voz dos judeus. A voz dos judeus, que é a voz da descrença. Da descrença absoluta, verso 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Simplesmente não acreditaram. Não, irmão, desculpe lá, mas eu não acredito nessas coisas. Isso é uma história que passou naquele então. Não creio. Não creio. E muitas vezes estamos contaminados. E não creram. E o que é que fizeram? Chamaram os pais. Claro, chamaram os pais. Agora eu quero dizer-te uma coisa, irmãos. Muitas vezes conotamos a descrença com aquilo que se nos avizinha. Eu conheço pessoas que dizem como é que é possível que haja Deus e, no entanto, continuem a morrer tantas crianças. Eu sou médico, vejo crianças a morrer diariamente nas urgências. Se há Deus, como é que responderias a esta pergunta? Da mesma maneira que há luz, há trevas. Da mesma maneira que há bondade, há maldade. E à causa da maldade, o amor de muitos se esfriou. Amém? E há muito cristão frio. Não conseguem amar. Conhecem a letra, mas não conseguem amar. Enchem-se de descrenças, de dúvidas, de como, racionalização, como. Primeira. Segunda. Será que é? Será que não é? Descrença. Inquietude. Mas é que não é bem assim porque tal e pascual. E a descrença vem do interior. A descrença não vem do exterior. Sempre queres desculpar-te que é aquilo que passa fora. Não. Quando não acreditas, vem do teu coração. E quando há descrença, não é possível que o propósito de Deus se cumpra. Mas, irmãos, Deus quer que se cumpra. Começaram-lhe a perguntar quem foi, quem é que fez. Foi um homem chamado Jesus. Segundamente, quem? Mas explica-me outra vez quem é que fez. Foi um profeta. À terceira vez respondeu-lhes. Foi um homem de Deus. Foi um homem enviado por Deus. Porque se não fosse Deus, nada podia fazer. Irmãos, este jovenzinho não tinha ido a uma igreja evangélica. Mas ele sabia que aquilo que lhe aconteceu naquele momento não podia ter sido feito se não fosse Deus. Mas, irmãos, tu estás aqui hoje. Desejas coisas para a tua vida.
queres, anelas, desejas, queres livrar-te de ansiedades, queres provavelmente que Deus te dê uma esposa, provavelmente que Deus te restabeleça o gosto da salvação, queres talvez renovar a visão, mas, irmãos, a coisa é muito simples. É que este rapaz chegou ao verso 36 e depois de ser excluído já por tudo, e se repararam, ainda falta aqui o denominador número 5. Foram 4. Mas vou saltar ao verso 36. E depois de ele ter sido excluído pelos judeus, pelos fariseus, questionado pelos discípulos, interrogado pelos vizinhos, Jesus, diz a palavra de Deus, que ouviu que o tinham expulsado e encontrado, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Irmãos, o mesmo Jesus que o salvou faz-lhe uma pergunta simples: tu crês no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quero que vejas a simplicidade do discurso. Este homem tinha sido sarado por Jesus Cristo. De aí, ele não estava à procura do milagre. Ele não se congregava à procura do milagre. Ele não ia atrás de um slogan evangélico que diz: esta é a tua noite, esta é a noite do teu milagre, este é o teu dia. Não. Ele tinha simplesmente tamanha necessidade que ouviu a voz de alguém que o mandou fazer algo que não era algo muito tradicional, que talvez fosse até de encontro às suas capacitações higiênicas. Fê-lo, foi sarado e agora encontra-se de novo com esse homem depois de ser expulso de todos os demais. Os próprios pais, que é o quinto denominador, e já vou terminar. Os próprios pais, vamos agora voltar ao verso 20. Os seus pais responderam aos judeus no verso 9, perguntaram, dizendo: este é o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego, como pois vê agora? Então no verso 20 os seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. É uma constância. Isto é verdade. Mas disseram: mas agora como vê, não sabemos. Ou quem tenha aberto os olhos, não sabemos. Já tem idade, já tem mais de 12 anos. Perguntei-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Os seus pais, verso 22, disseram isto, nota bem, porque temiam os judeus. A voz do medo inibe-te de teres um encontro, uma colisão com Cristo que realmente te transforme, te mude. Que possas dizer: antes queria ouvir, mas não ouvia médias, agora já ouço. Antes tinha a visão meia perturbada, mas agora já vejo. Antes andava meio cambaleando na igreja, mas agora já posso correr. Antes pecava, era um leproso, mas agora já sou sarado, já não sou leproso. E agora, antes não era um enviado, estava simplesmente como um membro sentado, mas agora é aqui que sou um enviado. As coisas mudam radicalmente quando há um encontro com Deus. Mas, no entanto, a igreja senta-se continuamente e se faz, com a jogada do medo, atribui a responsabilidade aos outros. Pergunta-lhe a ele, porque eu o que não quero é sofrer penalidades por causa da religião. Podes constatá-lo no verso 22, porque eles sabiam que iriam ser expulsos e apedrejados da sinagoga, porque não podiam dizer que tinha sido Cristo. E eles sabiam que era Jesus Cristo. Este jovem não sabia. E na simplicidade, Jesus Cristo perguntou-lhe e ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Quem é Cristo? Quem dizes tu que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Perguntou Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe disse: tu já o tens visto. E ele é aquele que fala contigo. E ele simplesmente respondeu de uma forma muito simples, dizendo-lhe: creio, Senhor, e adorou. Creio, Senhor, e adorou. Um encontro com Deus, uma colisão genuína, verdadeira com Deus. Não é um encontro pré-formulado. Não é um encontro previamente anunciado. Algo que acontece inesperadamente, no qual tu te encontras e colides com Deus, faz com que tudo mude na tua vida. Vais passar de deixar de ser cego e vais passar a ver.
vais passar a deixar simplesmente estar sentado e vais passar a ser um enviado. Vais passar de ser alguém com umas manchas de lepra e vais passar a ser sarado de toda a lepra, que é significado do pecado. Não vais ter pústula, não vais ter uma carcaça a tapá-la. Vais ser livre. Dizer uma coisa eu sei, antes era cego e agora vejo para a glória e honra de Deus. Quem é que foi? Foi um homem que cuspiu na terra, fez lodo, pôs-me o lodo nos olhos, mandou-me lavar e depois eu vi. Quem é que foi? Mas diz-nos quem é que foi. Foi um profeta. Mas diz-nos quem é que foi, por favor, outra vez. Foi um homem enviado de Deus, que não poderia ter sido de outra forma se não fosse Deus. Mas há muitos cristãos hoje em dia que não têm esse encontro, essa colisão com Deus. Congregam-se na igreja, vão continuamente, mas deixam que a razão, o medo, a religião, a dúvida, a descrença os impeça de realmente ter uma relação pessoal com Cristo e crescer na graça de Deus e poder ver e saber que nos é conveniente fazer as obras daquele que nos chamou, nos salvou e nos enviou. Amém? Irmãos, é necessário que possamos entender a tão simples mensagem do Evangelho, como muitas vezes tomamos como as adversidades na nossa vida como algo mau, mas, no entanto, os ventos contrários quase sempre manifestam e revelam uma oportunidade a que Deus faça obra nas nossas vidas e muitas vezes demonstram a nossa verdadeira identidade, a qual muitas vezes nós queremos esconder de Deus, mas Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações. O título da mensagem de hoje é O Poder de uma Colisão.